Olá pessoal, então eu vou trazer aqui hoje, a questão da conversão do Gabriel Kanner. Eu acho que vocês conhecem ele. E assim, essa relato de conversão dele se assemelha com o meu um pouco, porque assim, eu sou oriundo da universidade, graduação, pós-graduação, cursos e tal, não sei o que, o ambiente, e aqueles livros todos, que vocês devem, os autores todos que existem na universidade, que a gente tem que ler. Então, para mim, a questão de método científico e tal. Então tudo aquilo era meio que Deus não se encaixava ali, mas na minha concepção errada, na verdade, né? Porque eu fui entender, sim, que muito da ciência Deus se encaixa assim. Mas preste atenção no relato dele, que ele se tornou de ateu a católico. Eu não era ateu, não me considerava ateu, eu ainda frequentava a igreja católica, mas eu vivia uma espécie de ateísmo, evidentemente. Mas assisto o vídeo para vocês entenderem o argumento dele. Né? Eu comecei a entender que todos os maiores pensadores da história argumentaram a favor da existência de Deus. Então, isso fez com que eu passasse por essa conversão. Então, o primeiro ponto foi eu entender, eu chegar à conclusão, bom, Deus existe, tá bom? Eu comecei a entender os argumentos racionais, né? Tem um argumento maravilhoso de São Tomás, que ele fala da causa primeira, quer dizer, que tudo que não tem existência por conta própria precisa ter uma causa. Então, a gente pega essa caneca aqui, por exemplo, assim, que essa caneca não apareceu espontaneamente na realidade, né? Eu preciso de uma causa para explicar a existência dela. Então, teve alguém que pensou no formato dela, que pensou no desenho, né? Tiveram outras pessoas que produziram ela, que fizeram essa arte, que colocaram a tinta aqui, fizeram a impressão. Então, a gente tem várias causas para explicar isso. Tudo que existe no mundo físico é dessa forma, né? Tudo que a gente olha, tudo que a gente consegue enxergar, tem uma causa por trás. Então, as mesas, as cadeiras, os prédios, as cidades, a gente vai expandindo essa escala cada vez mais, né? Os países, Sim. o planeta, o sistema solar, a galáxia, até que a gente chega no ponto do universo. Então, o raciocínio é o mesmo. Não é possível que o universo tenha criado a si mesmo, né? Pela lógica, a gente precisa de uma causa externa ao universo para que ele tenha passado a existir. Isso é o que São Tomás chamava da causa primeira, que é Deus. E aí todos os outros argumentos que ele traz, isso começou a me convencer, né, pela razão de que de fato Deus existe. Aí bom, tudo bem, falei, ok, Deus existe, mas e essa história de Cristo? Então quer dizer que agora o problema agora era o Cristo, né? O Deus já estava começando a entender, né? Deus estava resolvido, beleza, Deus existe. E o Cristo? E essa história de cristianismo, agora vamos entender esse negócio. E aí, a primeira coisa que começou a me chamar a atenção, quando eu comecei a ler o Evangelho, foi a sabedoria de Cristo. Porque eu comecei a ver, bom, isso aqui é basicamente uma descrição da realidade, né? Uma descrição da vida humana, é um mapa da felicidade. Então você começa a seguir essas coisas e a sua vida começa a melhorar. Ah, legal isso aí. E uma coisa me chama muito a atenção, né? Quando eu comecei a falei, bom, tudo bem, eu entendi que Cristo existiu, que ele foi uma figura histórica, mas ele de fato era Deus, ele foi Deus encarnado. E aí quando eu comecei a olhar para a história, eu falei, bom, Cristo falou categoricamente que ele era Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E quando a gente olha ao longo da história, tiveram vários profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, né? Mas o único que falou que era Deus foi Cristo. E aí a gente tem um problema, porque muita gente fala assim, não, o que você acha de Cristo? Não, eu gosto de Cristo e tal, foi um homem muito sábio, né? Foi um homem visionário. Bom, mas tem um problema com isso, porque Cristo falou que ele era Deus. Então essa é uma afirmação muito contundente. Se ele falou que ele era Deus, só tem 3 possibilidades. Ou ele era um lunático, né, falando alguma maluquice, ou ele era mentiroso, estava deliberadamente enganando as pessoas, ou ele era quem ele falou que ele era. Não existe uma quarta possibilidade. E aí, quando eu comecei a olhar para as coisas que ele falou, né, a sabedoria e a história da igreja, eu falei, bom, esse cara não era louco e não era mentiroso. Né? A terceira opção é que, de fato, ele era Deus encarnado. E você já conheceu muita gente louca e mentirosa na vida. Essas pessoas não criam um conjunto de crenças e uma doutrina que dura 2000 anos. Sim. Então eu comecei a olhar para aquilo e falei, bom, de fato, Cristo era Deus encarnado, ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. E quando eu comecei a olhar para os primeiros anos do cristianismo, a quantidade de mártires que tiveram, né, Pedro, Estevão, bom, todos os primeiros papas, né, Lino, Cleto, os 30 primeiros papas. Falei, bom, esses caras conviveram com Cristo em épocas muito, muito próximas, assim, alguma coisa de diferente eles viram. Né? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Você seria crucificado de ponta cabeça por algo que você tivesse em dúvida? Não. Então, quando a gente começa a juntar, né, todas as coisas, você vê que tudo começa a convergir para essa conclusão. Aí quando você olha todas as profecias do Antigo Testamento cumpridas com a vinda do Cristo, então eu fui me convencendo cada vez mais, primeiro que Deus existe, depois que Cristo de fato foi Deus encarnado, e aí engatei na trilha católica e aí foi. Então,
O processo de buscar a Deus, de buscar entender e ler os autores, ter essa questão da cosmovisão mesmo, que é entender que Deus está por trás do ser das coisas, não é uma questão fácil. Então, como ele fala, né, entender que muitas questões da ciência têm origem em pensamentos de pessoas que estavam ligadas à igreja e aquele processo de ligação à igreja, ao cristianismo, fizeram ou influenciaram eles a desenvolver a ciência. Todos os autores, de alguma forma, estavam falando da questão científica, mas também não deixavam Deus de lado. Né? Muito, quer dizer, os mais antigos, estou falando dos que ele citou aí. Por exemplo, só para citar um exemplo, o pai da teoria do Big Bang era um padre. Né? Eu já trouxe esse vídeo aqui. Esse padre da teoria do Big Bang, né, que é pai da teoria da Big Bang, que não é não é outra pessoa, mas ele, né? Muitas pessoas dizem, já falaram que na verdade era outro autor, que era outro cientista, mas é o Lamarck, que é o nome dele, salvo engano. Então ele é o pai da ciência, do Big Bang. Então tem vários exemplos, né? Eu estou citando um só. Mas eles estavam de alguma forma ligados à igreja, que desenvolveram essas teorias e tudo mais. Então, quando a gente conhece essas pessoas, a gente começa a pensar, poxa, eu estou na questão científica, falo de ciência, e essas pessoas que desenvolveram questões tão emblemáticas que hoje ainda representam muito na ciência, elas eram católicas. E por que eu não vou buscar? O que de fato tinha nessas pessoas em que elas eram cientistas e ao mesmo tempo continuaram sendo padres, por exemplo, igual esse da teoria da Big Bang. Então isso é muito interessante, foi muito importante para mim, que eu comecei a reconhecer essas questões que eu podia estar ligado à ciência, buscar as questões científicas, mas também estar buscando a Deus. Então, meio que a razão, algumas coisas relacionadas à razão, me fizeram voltar também para a igreja, além da fé e além de entender que eu precisava de uma base de fé. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Salve Maria, Deus abençoe.